E chegou a hora do nosso quadro de saúde e vida saudável. Oferecimento Espaço Build, fisioterapia, nutrição e estética. Biodiagnóstico. A Bio cuida de você. JK Centro Médio, Laboratório e Vacinas. Odonto Primos, trazendo sua autoestima e confiança de sorrir de volta. Qualimed Diagnósticos, radiologia avançada. MedCenter, confiança e credibilidade em diagnósticos. Há um ano atrás, o Brasil começou a registrar uma queda brusca na taxa de imunização infantil. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostrou que a redução de cerca de 20% colocou o Brasil entre os 10 países com a menor cobertura vacinal do mundo. A boa notícia é que no início deste ano, os números começaram a mostrar um aumento na cobertura vacinal, o que foi constatado pelo levantamento feito pelo Observatório de Saúde da Infância da Fiocruz. Para reforçar essa importância da imunização, a gente está recebendo aqui no nosso quadro a enfermeira Érica Jane, da JK Centro Médio, mestranda em saúde coletiva. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso quadro Vida Saudável. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto importante, né? Para a saúde pública do Brasil como um todo. Então, vamos falar a respeito da importância da vacinação. Muitas pessoas acham que é uma imunidade individual e não é, né? A questão da vacinação é também uma imunidade, traz uma proteção de forma coletiva, não é isso? Sim, por isso a importância, porque você não vai estar protegendo só a si, nem só a sua família, mas como a população como um todo. Nós falamos até em imunidade de rebanho, porque a importância da vacinação tem o benefício individual e também o benefício coletivo. Principalmente nos primeiros dias de vida, né? Nos dias, Sim, meses, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que é quando o bebê recebe o maior número de vacinas. É quando o nosso sistema imunológico, enquanto bebê, ainda não está fortalecido, ainda vai estar sendo fortalecido de acordo com o tempo que vai recebendo essas vacinas. Então, é o período da vida do ser humano onde nós recebemos a maior quantidade de imunizantes. E aí vai entrando em contato com esses imunizantes, vai desenvolvendo, né, uma proteção para melhorar a imunidade como um todo, né, e se proteger dessas doenças. Para as mamães que estão em casa, quais as primeiras vacinas, aquelas que elas não devem esquecer de maneira nenhuma para imunizar logo o seu bebê? De acordo com o Programa Nacional de Imunização, existe um calendário básico a ser seguido. As primeiras vacinas do ser humano, elas devem ser desenvolvidas, devem ser administradas nas 12 primeiras horas de vida, que é a BCG e a hepatite B. Não tendo a oportunidade de fazer as vacinas, mas faça o quanto antes, tão logo puder. Passada esse primeiro momento, tem as vacinas aos 2, 3, 4, 5, 6 e 9 meses. Então, assim, essas são as vacinas do calendário básico, são as vacinas principais. É obrigatório fazer. Como você falou no início, teve uma grande queda, né, no número de vacinação. Então, teve uma queda da cobertura vacinal, que já está melhorando, né? Estamos vendo essa melhora, porque também está relacionada a alguns programas sociais, como Bolsa Família, né? Então, assim, existe uma correlação e acaba que a população tem um certo receio de perder o benefício, mas é para o bem comum. Tinha também a questão das fake news, né? Muita Sim. informação errada que estava comprometendo, né? Essa ida das pessoas. Mas assim, esse movimento é bom a gente conversar que assim, não é só no Brasil e sempre existiu. Então, o movimento anti-vacina sempre existiu. Porém, agora com o acesso a redes sociais, o acesso à internet por todas as pessoas acabam que se reconhecem, né? As comunidades ali vão se reconhecendo, esses movimentos vão ganhando força e o que é ruim, acaba que diminuiu a cobertura vacinal, as pessoas ficaram desprotegidas e o que está acontecendo é voltando algumas doenças que já estavam erradicadas. Por exemplo, na nossa época, ainda nós ouvimos falar em doenças como sarampo, doenças como, né, conhecíamos pessoas já vítimas da poliomielite, pessoas que tiveram, né, crianças que tiveram catapora, que é o vírus da varicela. Hoje, os nossos filhos, eles já não convivem com essas doenças, né?
Então, os pais mais novos acreditam que, não, eu não vou vacinar porque não existe, essa doença não existe, eu não conheço, entendeu? Tinha a cachumba, né? Isso, a cachumba, a rubéola. Então, assim, a vacina, ela é vítima do seu próprio sucesso. Mas mesmo assim, mesmo essas doenças já sendo erradicadas no nosso país, é preciso que as crianças sejam imunizadas contra elas, né? Sim, com toda certeza. A vacina, estima-se que, assim, nas 2 últimas décadas, só a vacina em si, ela foi responsável por um aumento em 30 anos da expectativa de vida do ser humano. Então, assim, diz que na década de 40, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 44 anos. Hoje nós já tivemos um avanço, né, um aumento bem significativo, 65, 67 anos por aí. Mas assim, já é um aumento grande e tem uma grande digamos, não vou dizer culpa, uma grande contribuição das vacinas. E tem muitas dúvidas também na população. A gente vai agora acompanhar uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Silvério Emerson, eu gostaria de saber se dar mais uma vacina para a criança pode causar danos a ela? Não, de forma alguma. Isso assim, acho que parte da desinformação mesmo, sabe? Quando você começa a estudar, começa a pesquisar, a vacina ela só traz benefícios, porque vai fortalecer o sistema imunológico do seu bebê, ali do seu filho, de toda a sua família, né? E oferecer também a imunidade coletiva, como nós já falamos anteriormente. E às vezes são várias vacinas num dia só, também não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Tem vacinas, assim, chega meses, nós também seguimos, eu falei sobre o calendário básico de vacinação, mas existe o calendário recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunização, que tem algumas vacinas a mais, sabe? Oferecem uma proteção a mais. Tem mês que a criança chega a receber no mesmo dia 6 vacinas, né? 6 vacinas conjugadas, ali tem umas 10 ou mais proteções, mas assim, 6 furadas e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tem que fazer. Certo? Olha aí. E tem mais pergunta da população. Vamos lá. Olá, meu nome é Maria Ângela. Eu gostaria de saber se dar alguma medicação antes da vacina é correto para amenizar as reações. Essa também eu quero saber. É uma pergunta importante. Algumas vacinas, sim, já existe, assim, no geral, não precisa dar nenhuma medicação. Observa se o bebê, principalmente, vai ter alguma reação, se vai mudar ali o choro, se vai estar mais enjoadinho, apresentar febre. Tem algumas vacinas que as reações elas são esperadas em até 48 horas. Aparecendo, né, algumas reações leves, é recomendado, pode dar sim, depois. Mas algumas vacinas já têm essa recomendação. Por exemplo, a meningocócica B. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Imunização já orienta que seja feito o paracetamol antes. Né? E tomar essa medicação antes da vacina. Por exemplo, a minha mãe, quando ela ia tomar a vacina, ela já tomava dipirona antes mesmo, tipo para combater o sintoma antes que ele chegue. Isso existe? Não, assim, não vai fazer nenhum mal, mas assim, digamos que acaba que atrapalha, né? Porque se você não sabe se a vacina teve a reação esperada ou não, entendeu? Ela combateu ali antes, assim, não tem indicação para isso. Hoje não existe mais indicação, exceto da meningocócica B, né, que existe essa indicação. A gente está falando sobre essa questão da importância da vacinação nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. Doutora, mas é importante também ter essa preocupação ao longo da vida, né? São várias vacinas que muitas vezes os adultos não têm essa preocupação e é importante ter. Isso mesmo, existe o calendário de vacinação da criança, né? Existe o calendário de vacinação do adolescente, do adulto, da gestante e do idoso. Então, ao longo da vida, todos nós temos muitas vacinas para tomar. Geralmente, são reforços das vacinas já recebidas na infância. Né? Outras não, por exemplo, o calendário de vacinação do idoso tem muitas vacinas adulto e idoso, tem algumas vacinas que não podem ser feitas na infância e que devem ser feitas apenas na idade adulta. Vacinas, por exemplo, como o herpes zoster, que é a vacina que combate o conhecido cobreiro, né? Ela tem indicação para fazer a partir de 50 anos. Porém, se a pessoa já tiver alguma comorbidade, como diabetes, já tiver uma imunidade, né,
mais baixa, ela é recomendada a partir de 18 anos. Então, assim, ao longo da vida, a pessoa vai ter sempre que estar atualizando o calendário de vacinação. E essas Para viajar, é importante também ao viajar, né? Porque nós vamos estar entrando em contato com um novo ambiente, com novos micro-organismos, né? Precisa estar protegido e também para o convívio ali do dia a dia. Mesmo não viajando, tem vacinas que devem ser feitas ao longo da vida sempre. Por exemplo, a vacina da difteria e tétano, que é conhecida contra o tétano, né? O reforço dela, da ADT, ela deve ser feita a cada 10 anos. E podemos antecipar, se a pessoa tiver um corte, algo maior, ela deve ser antecipada para 5 anos. Então, a vida toda você tem que estar procurando atualizar a sua caderneta de vacinação. E só para finalizar, essas vacinas, elas são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde ou não? Sim, existe um calendário básico de vacinação, oferecido pelo Programa Nacional de Imunização, oferecido pelo SUS. Mas, concomitante a ele, existem algumas vacinas que estão disponíveis apenas na rede privada de vacinação. Essa vacina que eu falei mesmo, contra a herpes zoster, né? Ela está disponível apenas na rede privada. A vacina da dengue também está disponível apenas na rede privada, que já existe uma nova vacina que recém-chegada ao Brasil. Antes, a vacina contra a dengue, ela só podia ser feita em quem já teve a doença. E hoje não. Essa nova vacina foi desenvolvida por um laboratório do Japão, e ela pode ser feita a partir de 4 anos em indivíduos até 60 anos, quem teve e quem não teve a doença. Então, é bem importante. Tem uma outra vacina recém-chegada também ao Brasil, que também só está disponível na rede privada, que é HPV nonavalente. Ela protege contra 9 tipos de HPV. Então, assim, é importante que as pessoas, né, busquem saber, conheçam o que tem, o que não tem e, à medida do possível, se protejam, né? Se imunizar, né? Se imunizar. Pois a gente agradece pelas informações na sua participação no nosso quadro Vida Saudável, a enfermeira Érica Jane. Tá bom, espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço o convite e estamos aqui à disposição. Certo? Bom dia. Bom dia.